pessoal, tudo bem? Sou o professor Zúlio, professor de matemática, e hoje a gente vai para a lição número 26. Nela, a gente vai falar sobre comprimento da circunferência, a gente vai abordar um pouquinho sobre arcos, tá? Ângulos na circunferência e vamos falar da área também, tá ok? Vamos lá comigo? Bom, primeira coisa, lá na circunferência, vamos falar do raio. O que é o raio? Pensa num pneu de bike, certo? O que que é o raio lá no pneu da bike? Bom, o raio é aquele ferrinho que sai lá do centro, vai até o aro, é ou não é? Agora, lá na circunferência, na nossa circunferência na geometria, é a mesma coisa, tá? Então, raio nada mais é do que a medida, certo? Em linha reta, que sai do centro da circunferência e vai até a sua borda. Qualquer uma dessas medidas, lembrar você que ela tem sempre o mesmo tamanho, tá certo? Ok? É importante você observar que todos os raios sempre têm que ter a mesma medida, senão o pneu vai ficar torto. Tranquilo? Vamos lá? Bom, o que mais que a gente precisa saber? Precisa saber sobre o diâmetro. Por quê? Muitas vezes, né, as questões do Enem, ela não vem como anunciando o raio, ela vem anunciando o diâmetro, tá? E o que vem ser o diâmetro? Bom, vamos de novo lá no nosso círculo. Diâmetro é uma reta que vai de um canto, ou seja, lá do aro da circunferência até o outro lado oposto. Só que esse diâmetro, ele tem que passar pelo centro, certo? Bom, pensando nisso, eu queria que você pensasse numa coisinha que a gente acabou de ver no slide anterior. Olha essa medida que eu estou aqui, por exemplo, pintando para você de laranja, ok? O que que essa medida é? Foi muito rápido? Eu vou pintar de novo para você, ó. Repara lá, ó. Essa medida laranja nada mais é do que o raio. Por quê? Ela sai do centro e vai até a borda da circunferência. No entanto, o que que a gente tem? A gente tem que essa medida roxa que eu estou pintando para você, nada mais é do que outro raio, é ou não é? Ela sai do centro e vai até a borda da circunferência. Bom, só que repara, a gente acabou de descobrir que o diâmetro é duas vezes o raio, ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. Tranquilo? Essa é uma informação muito importante que a gente precisa saber. Vamos para frente? Bom, comprimento da circunferência. Eu desenhei aqui para você duas circunferências, uma azul, né, e uma verde, fechou? Eu queria que você desse uma olhadinha nesse pontinho que eu estou pintando de vermelho nas duas circunferências. O que vem a ser o comprimento da circunferência? O comprimento é como se eu estivesse caminhando em volta da circunferência, em torno dela. E eu quisesse saber o tanto que eu caminhei, ok? Bom, como que eu faço isso? Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha no detalhezinho. Você concorda comigo que o comprimento da circunferência verde é maior que o comprimento da circunferência azul? É ou não é? Então é por isso que eu falei assim, ó. Esse contorno, esse comprimento da verde, eu chamei de C maiúsculo. E o comprimento da azul, eu chamei de C minúsculo. Tá bom? Por quê? Porque um é maior que o outro. Fechou? Agora eu queria que você lembrasse de uma coisa que a gente viu no slide anterior, que é o diâmetro. Você concorda comigo que o diâmetro da circunferência verde é maior que o diâmetro da circunferência azul? É ou não é? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Imagina eu pegar os dois comprimentos e dividir pelo diâmetro, tá certo? O comprimento da circunferência verde, eu vou dividir pelo diâmetro da circunferência verde. E o comprimento da circunferência azul, eu vou dividir pelo diâmetro da circunferência azul. E quando eu dividir isso, adivinha o que que vai dar? Vai dar o 3,14 aproximadamente. E quem é esse cara, o 3,14? Ele é o nosso conhecido π, certo? Ele é o nosso π. E isso acontece em qualquer circunferência. Toda vez que eu pegar uma circunferência, medir em torno dela e dividir pelo diâmetro, sempre vai dar o nosso π. Tá certo? Bom, se isso acontece com qualquer uma, eu queria que você pensasse no seguinte: imagine uma circunferência qualquer, o comprimento dela, sendo dividido pelo diâmetro. O que que vai dar? Vai dar o π. Agora olha só, olha aquele D ali embaixo, né, do C. O que que ele está fazendo ali embaixo? Está dividindo. Se ele passa para o lado oposto, o que que ele vai passar fazendo o quê? Vai passar multiplicando, concorda? Então, a gente vai ter que o D vai multiplicar o π. Vamos lá para a gente ver? Olha lá, ó. O C fica sozinho, sinalzinho de igual, e eu tenho D vezes o π. Só que também no slide anterior, a gente viu que o D, ele é o quê? É o 2R, concorda comigo? Então, no lugar do D, eu vou pôr o 2R.
Quer dizer que a gente acabou de ver aqui uma formulazinha para o comprimento da circunferência. E aí, só para ficar bonitinho, do jeito que todo mundo anuncia a fórmula, né? Eu vou mudar um pouquinho aí o R e o π de lugar, tá? Mas eles estão multiplicando, não vai, né, diferenciar em nada. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio, tá certo? Quer decorar essa formulazinha? Eu vou ensinar você a decorar e nunca mais você vai esquecer dela. Toda vez que você for usar, você vai lembrar do Zuli. Bora lá? Olha só, imagina você uma circunferência, tá bom? Imagine você que a gente quer o quê? Calcular a circunferência, a gente quer calcular em volta, em torno dessa circunferência, tá ok? Mas como é que a gente está falando de circunferência, o que que a gente lembra, né? Círculo, né? Primeira coisa, algo de comer. Vamos pensar em algo de comer? A primeira coisa que a gente lembra é de uma pizza, concorda comigo? E quando você pede pizza, pede de borda recheada, tenho certeza. É lá. E o que que você pede na borda da pizza? Fala aí para mim. Hã? É catupiry, não é? Cara, se você pede catupiry na borda da pizza, você sabe a fórmula que é o comprimento da circunferência. Olha lá, para você ter ideia, ó. Como é que é? Vou mostrar aqui para você, vem comigo, ó. Olha lá, ó. Catupiry. Pronto, ó, tá lá, ó, a fórmula do comprimento da circunferência. E agora você não vai mais esquecer ela, tá bom? Só um detalhezinho para a gente finalizar essa parte aqui. Presta bem atenção. Não pode esquecer que o π vale aproximadamente 3,14. É lógico, se tiver um probleminha ele mandar você fazer 3, use o π como 3, use o π como 3, tá? Mas não falou nada e você vai precisar usar, então coloca 3,14. Tranquilo? Vamos para frente? O que mais que a gente traz aqui para você? Bom, a gente traz o comprimento de um setor, né, circular, de uma circunferência. O que vem ser um setor? Imagine você que eu tenho a circunferência e eu queira calcular somente essa parte que está em vermelho. Só esse comprimento que está ali em vermelho. Eu não quero a circunferência toda, apenas a parte em vermelho. Bom, eu já sei que a medida que sai do centro e vai até a borda da circunferência é o que a gente chama de raio, fechou? Bom, para isso, pessoal, para calcular aquele comprimento, eu preciso do ângulo que está entre os dois raios. Então vamos chamar ele de alfa, né? Porque pode ser qualquer valor. Como que eu calculo esse comprimento em vermelho? Ele é muito simples. Basta a gente fazer uma regrinha de 3, certo? Vamos comigo? Ó. Como é que eu faço essa regra de 3? Bom, primeira coisa, vamos lembrar? Eu tenho o comprimento e tenho ângulos, certo? O comprimento, para dar uma volta no círculo inteiro, a gente viu que é o catupiry, ou seja, o 2πr, certo? Só que para mim sair de um ponto da circunferência e dar uma volta e retornar para esse ponto, qual que é o ângulo que eu andei? No círculo inteiro, uma volta é de 360 graus. Fechou? Então tá. Agora, eu quero saber o que a gente chama, né, de comprimento do setor, o CS. Tá? É isso que eu quero saber. CS é aquela parte, aquele comprimento que está em vermelho. E aí, qual que é o ângulo que eu tenho? Eu tenho um alfa lá, ele vai te dar o ângulo, tá certo? E aí eu posso fazer uma regra de 3, ou seja, multiplicar isso cruzado, proporcionalmente. Vamos lá? Eu tenho 360 graus vezes o CS, e eu tenho o 2π vezes o alfa. O 360 está multiplicando, nós vamos passar dividindo, certo? Então, se eu quero saber o comprimento desse setor, eu pego duas vezes o π vezes o raio vezes o alfa e divido ele por 360. Bom, eu não sou muito adepto de você gravar essa parte dessa formulazinha, mas gravar como é que se faz, né? Ó, você pode usar uma regra de 3 tranquilamente, fechou? Vamos para frente? Vamos lá, ó. O que que a gente vai falar agora? Agora a gente vai falar da área do círculo. Imagine você que a gente tem um círculo, tá ok? E que de alguma maneira, veja só, agora acabou o comprimento, agora eu quero calcular a área. O que que é isso? Vamos lá que eu tenho um círculo, eu preciso pintar ele, tá certo? Você tem uma mesa, ela é redonda, e você vai lixar essa mesa e vai passar uma demão de, sei lá, ou de verniz, de repente, tá ok? E você precisa comprar um verniz. A primeira coisa que o vendedor vai te perguntar é: o senhor quer uma lata da pequena, da média ou da grande? Né? Vai falar assim: não sei. Daí você vai falar: quantos metros quadrados o senhor vai pintar, vai envernizar? Então você precisa saber a metragem dessa mesa, ou seja, do círculo. Como que eu calculo a área desse círculo? Bom, do mesmo, bem parecido com o que a gente tem lá na questão da circunferência. Imagine o seguinte: eu preciso do raio desse círculo, tá certo?
A formulazinha que a gente tem para calcular a área do círculo é pegar o π e multiplicar com o raio ao quadrado. Da onde veio essa formulazinha? Bom, depois de muitos e muitos cálculos e tentativas, né, essa fórmula vem de antes de Cristo, tá, pessoal? Ou seja, né, os antigos chegaram à conclusão que era a maneira mais perto de se calcular a área precisa de um círculo. E para você ver que hoje nós temos computadores e tudo mais, e a fórmula persiste, ou seja, eles venceram a gente com computador e tudo, tá certo? Então, área do círculo. Como é que é a área do círculo? Basta eu pegar o π e multiplicar com o raio ao quadrado. Fechou? Vamos dar uma olhadinha em algumas coisinhas que a gente tem a mais? Bom, primeiro, vamos falar da área do setor circular. Cuidado. A gente agora há pouco, quando a gente aprendeu a calcular o comprimento do setor. O que que era o comprimento do setor? Em volta da circunferência, apenas uma curva dela. Eu queria saber apenas uma curva. Qual que é o comprimento da curva? Agora não. Agora eu quero a área do setor, certo? Então imagine você que eu tenho o centro da circunferência, eu tenho o raio, e por algum motivo eu queira saber aquela região ali, né, que eu estou pintando para você de azul. Essa região, eu preciso calcular a área dela, tá ok? Como é que eu faço isso? Exatamente como a gente viu lá atrás, né? Calculando o comprimento do setor. A gente pode fazer uma regrinha de 3, ok? Vamos lá, ó, vamos aprender como é que faz. Presta bem atenção. Agora, a gente não tem mais comprimento e grau. Agora, a gente vai ter aqui área e ângulo, tá bom? Ó, beleza. Para calcular a área do círculo inteiro, a gente acabou de ver no slide anterior que é quem? É o π vezes o raio ao quadrado. Só que para calcular a área do círculo inteiro, qual que é o ângulo que eu ando? Eu dou uma volta inteira no círculo. E isso é um ângulo de 360 graus. Tá ok? Para calcular apenas daquele setor, que a gente vai chamar de AS, eu preciso saber quem é aquele alfa. E ele vai te dar o alfa. E feito isso, o que que você vai fazer? Vai multiplicar proporcionalmente, ou seja, como você prefere falar, multiplicar cruzado, certo? Ou seja, a gente tem 360 vezes o AS, ele vai ser igual ao πr ao quadrado vezes o alfa. O 360 está multiplicando, o que que a gente faz com ele? Passa ele dividindo, tá? E aí tá a formulazinha para gente. De novo, essa é uma fórmula que, particularmente para mim, você não tem que gravar, mas sim a maneira de fazer. Sabe que dá para fazer por regra de 3? Sabe. Então, você já tem outras fórmulas mais importantes para a gente gravar. Lembra que você pode usar, né, regra de 3 e pode usar, e acabou. Ficar gravando fórmula e fórmula, você vai ficar até confuso depois. Mas eu preciso te mostrar, porque lá na frente a gente vai resolver alguns exercícios e a gente tem que estar afiado para poder, né, poder passar o tempo mais rápido. Fechou? Vamos para frente? E agora? Bom, agora eu quero falar para você da área da coroa circular, tá? É o que a gente chama de ACC, área da coroa circular. Eu desenhei aqui para você 2 círculos, né, um verde e um azul. Lógico que o verde é muito maior, por isso que eu falei que o raio dele é um raio R maiúsculo. A circunferência azul, ela é menor, então eu falei que o R dela, ou seja, o raio dela, é um R minúsculo. Só para você entender que um é menor que o outro. Fechou? Então aí, o que vem ser a área? Bom, então imagine o seguinte, ó, eu vou pôr aqui uma circunferência sobre a outra. Tá vendo? A área, pessoal, nada mais é do que aquela parte que sobrou de verde. Ela é a área da coroa circular. Não entendeu? Então presta bem atenção agora. Bom, eu vou te dar um outro exemplo de coroa circular, um do nosso que a gente pode usar. Veja só você. Imagine você, hoje eu estou com fome, você reparou? Eu já falei de pizza, agora eu vou falar de outra coisa. Olha lá. Ó. Imagina você chegar na sua casa, botar em cima do fogão a frigideira, botar um óleozinho ali, certo? E quebrar um ovo na frigideira, certo? Quando você quebra o ovo, ok? Formou um círculo, concorda comigo? E no meio desse círculo, né, tem o quê? A gema, aquela parte amarela. E a parte branca, que é a clara, concorda? A gente, calculando a área da coroa circular, é como se a gente quisesse saber somente a área branca. Quanto que mede aquela área branca? A área branca, a clara, no caso, ela é a área da coroa circular. Tá ok? Então é isso que a gente quer. A gente quer calcular em volta, ou seja, somente onde está aqui o nosso círculo verde, somente essa parte. Cuidado, tá?
Vocês acham que calcular essa parte é simplesmente diminuir os 2 raios, não é assim não. Então presta bem atenção. É uma coisa muito simples na verdade, mas não é tão simples desse jeito como você acha que é. Calcular a área desse contorno verde que sobrou aqui para a gente no nosso desenho, imagine você eu calcular a circunferência verde. Como é que eu calcularia a circunferência verde? Ah, eu pegaria o PRzão, né, o Rzão ao quadrado, concorda? Só que eu não quero a circunferência toda, tá? E nem quero a circunferência azul. Então o que que eu faço? Eu pego o PRzão ao quadrado e eu vou diminuir do PRzinho ao quadrado, o Rzinho, o R minúsculo. Então é como se eu estivesse calculando a área de toda a circunferência verde e tirando dela a área da circunferência azul. Quando eu tiro a circunferência azul de dentro dela, o que que sobra? Apenas a borda da circunferência. Tranquilo? Fechou? Ah, grava, porque esse aqui, queira ou não, é uma formulazinha importante. Não é difícil de você deduzir, mas pode esquecer, tá bom? Vamos lá? O que mais que eu vou falar aqui para você agora? Eu vou falar da área do segmento circular, tá? É o que a gente chama aqui no caso do ASG. De novo, área do segmento circular. Zuli, não é a mesma coisa, né, que a gente viu lá atrás? Não. Porque segmento circular, pessoal, é como se eu quisesse apenas aquela parte azul. Tá vendo lá ó, a parte azul? Eu só quero aquela parte azul. E a outra é o setor circular. Vamos voltar um pouquinho o desenho? Olha lá, ó, botei o desenho. Essa parte em azul, o que ela é? Ela é a área do setor circular. E o segmento circular? O segmento circular é apenas o que sobrou do azul, tá? Se você já deu aquela, né, aquela pensadinha, você já sabe o que é para fazer, concorda comigo? Poxa, o que que eu vou fazer aí? Eu vou calcular a área do segmento, né, no caso, perdão, vou calcular a área do setor circular e eu vou diminuir da área do triângulo. Repara, porque dentro do setor eu tenho o quê? Um triângulo que eu não quero. Eu só quero o que sobrou dele, tá certo? Então a gente calcula a área do setor circular e diminui da área desse triângulo. Ah, desse triângulo vermelho que você está vendo, ó. É, não existe uma fórmula pronta, tá bom? Por quê? Vai depender de várias variáveis aí. Uma delas é o ângulo que a gente precisa, tá bom? Entre os dois raios vai ter um ângulozinho e a gente vai precisar dele, ok? E agora, né, que você já sabe todas essas fórmulas, eu vou agradecer você e esperar você para resolver o exercício. Mas, ó, tenta resolver antes de mim, fechou? Tenta resolver, fica com a dúvida, para quando a gente voltar aqui, estiver resolvendo a atividade do livro, você falar assim: não pensei nisso. Tranquilo? Paro por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.